A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite para todos que estão nos acompanhando ao vivo nessa live. Quero, em primeiro momento, pedir perdão a todos pelo atraso. Estava marcado para as 21 horas, porém eu tive um problema aqui na conexão com a internet para a transmissão e nós tivemos aqui uma dificuldade para concluir a conexão aqui para que nós pudéssemos estar ao vivo com vocês. Eu quero transmitir a minha alegria aqui e aqui para mais uma live aqui para estudar a palavra de Deus, para trazer para vocês alguns conteúdos da palavra do Senhor, dado essa oportunidade que nós temos de estarmos aí neste isolamento em nossos lares. Muitos irmãos não estão indo aos cultos, outros indo à igreja, dado essa. E aí é uma boa oportunidade interagindo, estudando a palavra de Deus através das redes sociais. Conforme eu já havia dito, hoje eu quero transmitir a palavra de Deus, trazer para vocês um breve comentário sobre escatologia, mas eu quero aqui falar apenas trazendo uma introdução acerca do assunto. Eu quero, antes de começar aqui, deixar o meu abraço aí, a paz do Senhor para os irmãos que estão online, a irmã Cinéia Santana, mais uma vez online. Deus abençoe, irmã. O meu amigo Ivan França, amigo e irmão em Cristo. Deus abençoe poderosamente. Nós temos alguns irmãos também, o José Maria Celestino também está online. E vários irmãos aí, Jefferson Barbosa, de Central, presidente da comunidade lá de Campina. Enfim, todos vocês que estão online, nesse momento não será possível a gente poder parar neste momento, cumprimentando a todos que estão aí, mas um abraço a todos vocês, meu amigo irmão Eliomar também está online, nos acompanhando aqui nessa transmissão. Então eu quero já dar início aqui a essa introdução de escatologia bíblica, conforme este é o meu propósito aqui. Estou muito feliz pela oportunidade de poder, nesse momento aí de quarentena, em que todos nós estamos isolados, poder compartilhar com vocês um pouco acerca da palavra de Deus. Eu quero iniciar com um texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 1, eu vou ler só o versículo 3 para a nossa meditação. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus amados irmãos, conforme eu disse, quero apenas falar, trazendo uma introdução básica sobre escatologia, porque falar de escatologia é falar de um assunto que hoje, nas igrejas, nesses últimos dias, tem sido um assunto extremamente difícil de ser pregado pelas pessoas hoje. Os pregadores, os pastores, dificilmente estão ensinando escatologia. E a escatologia, ela tem uma importância muito grande para nós. Ela traz um esclarecimento acerca de coisas que vão acontecer. A palavra escatologia significa estudo sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos, sobre as coisas que vão acontecer. Quando você estuda a escatologia, você estuda algo que vai acontecer, que está na Escritura Sagrada, mas que vai ocorrer de acordo com os textos bíblicos, né? Não é uma doutrina qualquer, não é, na verdade, uma matéria fácil de estudar.
os irmãos que estão online aí, os mestres, professores, também alunos, né? Sabem muito bem que é uma matéria que deve ser estudada com muita atenção. Muita atenção. Eu sempre que procuro, e tenho tempo, sempre procuro aí estar sempre estudando esse assunto. Né? Nós temos, às vezes, estamos ministrando aulas, também durante a semana estudando também com pessoas que estão aí para ensinar. Então é muito importante nós estarmos sempre atentos para poder sempre estar buscando entendimento nesse assunto. É um assunto que muita gente tem dúvida, até porque nós temos várias linhas de interpretação da escatologia. Então às vezes as pessoas ficam turbados, sem saber em quem acreditar. Aí vão recorrer às redes sociais, ao YouTube e aos sites, e às vezes conseguem algumas informações, mas não é aquela que de fato devem guardar no coração para ensinar para frente. Eu quero já deixar bem claro aqui que essa introdução de escatologia que eu quero trazer aqui é uma introdução escatológica baseado na mensagem arminiana. Deixa bem claro isso. Eu creio nas mensagens arminianas. Então tem outras linhas de pensamento também, outras interpretações, como a calvinista e outras mais. Mas essa introdução aqui que eu quero falar com vocês hoje, ela é uma introdução baseada nos ensinos arminianos, né? E aí vocês vão observar muito bem aqui o que nós vamos falar acerca disso. A escatologia, conforme já disse, a palavra escatologia significa doutrina dos últimos acontecimentos, doutrina das últimas coisas. E a escatologia, irmãos, ela está não só em Apocalipse. Tem gente que pensa que quando se estuda a escatologia é estudar o livro de Apocalipse, mas não. Escatologia você estuda de Gênesis a Apocalipse. Desde o primeiro ao último livro da Bíblia Sagrada, tem escatologia. Se você lê o livro de Gênesis, tem escatologia, tem mensagens escatológicas. O livro de Êxodo tem mensagens escatológicas. Os livros históricos também, os livros proféticos, poéticos, tem escatologia. Nos livros proféticos, principalmente quando Deus levantou os profetas do Antigo Testamento, sempre houve mensagem profética acerca da escatologia. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele também, na ocasião, quando ministrou a palavra de Deus aqui na terra, quando estava em missão ao ser entregue na cruz do Calvário, ele também, em vários momentos dos seus sermões, ele ministrou a mensagem de escatologia. O capítulo 24, o capítulo 25, são mensagens, principalmente esses capítulos de Mateus, são capítulos de escatologia. E o apóstolo Paulo também, nas suas cartas doutrinárias, ele aborda muito bem o assunto. Também Pedro, o próprio Tiago também. E João, em Apocalipse, ele traz uma abordagem muito, muito profunda, né? Muito ampla acerca da escatologia. Então a escatologia é a doutrina dos últimos acontecimentos. Quando você estuda a Bíblia de maneira sistemática, você tem as doutrinas e aí você estuda cada uma separadamente. Por exemplo, você quando vai estudar sobre salvação, né? Aí nós temos a soteriologia, doutrina da salvação. Você estuda a salvação em todos os sentidos, todos os ângulos, né? De onde provém a salvação, né? Quem trouxe a salvação, o que fazer para ser salvo. Então a soteriologia traz a profundidade acerca da salvação. A matiologia também, doutrina do pecado. Angelologia, doutrina dos anjos também, fala tudo acerca das classes angelicais. Não confunda, irmãos, angelologia com angeologia. Angeologia é uma parte da medicina que se estuda.
diferente um do outro, e nós precisamos se basear na palavra. Não podemos se basear em A ou B, através de um vídeo, de um site, não. Devemos buscar base para que possamos ter uma boa. Então observe bem, né? Eu quero já iniciar essa introdução, já que a escatologia significa você estar buscando entendimento acerca do que vai acontecer. E aí uma das coisas interessantes que nós devemos estar atento, né, é que o primeiro evento dentro da escatologia que envolve a igreja é de fato o arrebatamento da igreja. Eu falei aqui na live passada, aos 2 a 3 dias atrás, que é o evento que a igreja espera, que é o arrebatamento, né? Só que antes do arrebatamento, nós precisamos entender um pouco acerca do estado intermediário dos mortos, né? A pessoa, quando morre hoje, salvo ou não salvo, a alma tem um destino, né? Já falei isso aqui. A alma, ela tem um destino. O ser humano, ele é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E aí, no momento da morte, para o crente ou para qualquer pessoa, o corpo volta para o pó da terra. A alma e o espírito, que são inseparáveis, elas vão para o destino dado por Deus de acordo com as suas obras aqui na terra. Por exemplo, a alma de quem morre salvo hoje vai para o paraíso, o terceiro céu. A alma de quem morre sem salvação vai para o Hades, que é uma palavra grega, né, que no hebraico é Sheol. Né? Então, lá está, não existe o sono da alma. O sono da alma é uma doutrina que, no meu entendimento, ela é uma doutrina antibíblica. A alma não está... a pessoa, quando morre, ele não fica dormindo. A alma não dorme, não. A alma está consciente, né? E nós temos uma base disso na história do rico e Lázaro. O rico e Lázaro, no capítulo 16, verso 19 ao 31 de João, nós vamos encontrar lá a história do rico e Lázaro. Detalhe, tem gente que pensa que lá é uma parábola, não podemos se basear nisso, não. Segundo alguns teólogos, ali não está uma parábola, ali é uma história verdadeira. Se você vê no versículo 19 do capítulo 16 de Lucas, né, onde está essa parábola, logo no versículo 19 está escrito que havia, o verbo havia. Né? Então havia um rico, havia o Lázaro. Então o primeiro detalhe, havia. Então se havia, porque existia. Não é uma parábola. Né? O segundo detalhe ali é a questão de nomes. Se você perceber na Bíblia Sagrada, você vai perceber que em toda a Bíblia Sagrada vai ter lá as parábolas de não tem nome de pessoas. Parábola das 10 virgens não tem nome. Parábola dos talentos não tem nome. Então nós temos várias parábolas que de fato não tem nome. A Bíblia Sagrada não dá nome nas parábolas. Mas a história de rico e Lázaro, ela tem um nome, Lázaro. É a única história na Bíblia que alguns entendem como parábola que tem nome. Então eu particularmente entendo que ali não está uma parábola. Não é uma parábola a história do rico e Lázaro. Então ali é uma descrição de como é o estado intermediário dos mortos, como está hoje a alma daquele que morre com Cristo ou sem Cristo. Há de fato lá um lugar em que as pessoas estão conscientes, né? Não podem sair, não podem visitar os seus parentes que estão vivos, né? Não têm os seus desejos atendidos, e tem até uma questão de ser ou não ser um lugar de tormento. Então há pessoas que acreditam que lá é de fato lugar de tormento. Há aqueles que não, que acreditam que lá não é um lugar de tormento, porque a palavra tormento ali, alguns entendem que não está falando de sofrimento no sentido de, como entendemos, como fogo, por exemplo, mas pode ser algo psicológico, pode ser algo, um tormento psicológico, né? Então, na verdade, quando a pessoa morre hoje, ele tem um destino.
ou paraíso para os salvos, ou Hades, que é a tradução do inferno, né? O inferno, que é o local onde vai a alma de quem morre hoje sem salvação. Do grego é Hades, do hebraico é Sheol, então é inferno, lugar dos mortos. Só que ali é um inferno provisório, não é um inferno eterno. É uma antessala do julgamento, porque as pessoas hoje que estão que estão hoje lá no Hades, eles vão sair de lá numa ressurreição para estar no juízo final sendo julgado. Pois bem, só que lá está. E o que vai acontecer no arrebatamento? A igreja espera o primeiro evento escatológico, que é o arrebatamento. Eu não vou entrar muito em detalhe de como é, porque na live passada nós falamos um pouco, mas a igreja espera. Como será o arrebatamento? A Bíblia descreve. 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15,51 a seguir, Paulo aborda nas duas cartas de como é aquele momento, como vai ser o momento do arrebatamento. Primeiro, não sabemos o dia e a hora em que Jesus arrebatará a tua igreja. Isso é fato, isso é bíblico, né? Tem alguém que usa aquele versículo bíblico em Mateus 24, 36. Mateus 24, 36, Jesus vai pregar para uma multidão, e essa multidão, né, ele ensinando ali também para os discípulos, ele começa a falar que sobre aquele dia ninguém sabe o dia e a hora, nem o pai, nem o filho, nem os anjos e nem os homens, né? Só que ali Jesus, naquele momento ali, né, ele estava falando como homem, natureza humana. Então, como homem, ele sabia, mas como Deus ele sabia. Por isso que naquele momento ele disse que nem o filho, nem os anjos, nem os homens, ninguém sabe, só o Pai, né? Agora, Jesus, após a sua ressurreição de um corpo glorificado, ali sim ele volta para o céu, ficando 40 dias na terra, depois volta para o céu. E aí hoje podemos dizer que ele, como Cristo, como Senhor, como Deus, ele sabe. Ele sabe. Mas quando esteve aqui na terra, não. João, no capítulo 1, ele descreve dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele tomou forma de homem, Cristo, né? Cristo, Filho de Deus, tomou forma de homem, né? E passou a viver como homem aqui na terra. Então, no arrebatamento, ninguém sabe nem o dia e nem a hora que nós seremos arrebatados. Ninguém sabe. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe do arrebatamento é que Cristo não pisará essa terra. Ele vai dos ares, reunir os seus escolhidos, e nós que estivermos aqui, Paulo diz que nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então observe bem, no arrebatamento há dois grupos de pessoas que farão parte daquele evento. O primeiro grupo que fará parte do arrebatamento é os que morreram em Cristo. Veja bem que Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses, ele fala de maneira muito clara, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então o primeiro detalhe é o seguinte, quem morreu salvo, quando a trombeta do arrebatamento tocar, eles primeiro ressuscitarão para encontrar com o Senhor nos ares. Essa ressurreição, ela acontecerá de um corpo glorificado, um corpo de glória, um corpo incorruptível. Então, quem morre salvo, no arrebatamento, ele vai ser arrebatado. A alma que está hoje no paraíso, o terceiro céu, ela vai se unir ao corpo, alma e espírito novamente se unirão, né? E aí haverá uma transformação naquele momento da ressurreição para que eles possam encontrar com o Senhor nos ares. Então Paulo ele afirma dizendo, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós,
os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Depois que eles ressuscitarem, o que vai acontecer? Aí sim, nós, como salvos, ouviremos o toque da trombeta e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares e estar também juntos com aqueles ressuscitados que morreram em Cristo. E aí nos ares estarão todos salvos, né? É bom lembrar que no momento do arrebatamento, nós teremos nosso corpo transformado num corpo glorioso, num corpo de glória, transformado, revestido. O mesmo corpo que Jesus ressuscitou quando apareceu aos discípulos, nós também teremos o mesmo corpo quando ressuscitarmos para encontrar com o Senhor nos ares. Então aí será o arrebatamento. A palavra arrebatamento significa, a palavra arrebatamento é raptus, que significa tomado à força, com muita rapidez. Então a igreja, Paulo chega a afirmar em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, que será num piscar de olhos. Então a igreja será arrebatada quando o ímpio piscar o olho, ele não vai ver mais a igreja, não vai ver mais os salvos. Os salvos não estarão aqui mais. Agora é interessante que quando nós falamos a igreja que será arrebatada, não é a igreja com placa tal, é os salvos. Não é a Assembleia, não é a Deus é Amor, não é a Maranata, não é a Mundial, né? Não é a Presbiteriana, não. É os salvos na terra, que estarão dentro das igrejas, que farão parte da igreja que será arrebatada. Então, no momento do arrebatamento, em que nós encontraremos com o Senhor nos ares, haverá este evento importante, que pode acontecer a qualquer momento, e nós vamos encontrar com ele nos ares. Lá estará também os que morreram em Cristo salvo. Estaremos juntos nos ares lá, quando Cristo arrebatar a igreja. Então, no momento do arrebatamento, ele não vai descer a esta terra. Ele não vai pisar aqui. Esse evento do arrebatamento, ele é chamado de a vinda de Cristo. A vinda de Cristo. Você que é estudante da Bíblia, não confunda a vinda de Cristo com a volta gloriosa de Cristo. São dois eventos distintos, né? Quem conhece um pouco de escatologia sabe que a vinda de Cristo é o arrebatamento. Mas a volta gloriosa de Cristo é Cristo voltando com a igreja 7 anos depois da grande tribulação. 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Baseado na profecia de Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27, onde Daniel fala das 70 semanas de Daniel. A profecia das 70 semanas. Não tenho tempo agora para falar sobre as 70 semanas, mas os cálculos dão como a semana de número 70, a última, é o período da grande tribulação. É o período da grande tribulação. Só que a igreja ela é arrebatada antes, né? Passa 7 anos no céu. E aí quando a igreja passa 7 anos no céu, ela participa em determinado lugar. Ela vai participar do chamado Tribunal de Cristo e vai participar também das bodas do Cordeiro. E isso vai se passar 7 anos lá no céu. Enquanto isso, a terra vai estar 7 anos aqui, na chamada Grande Tribulação, em que as pessoas que não subirem no arrebatamento vão ficar aqui passando pela Grande Tribulação. A Grande Tribulação ela vai ter uma duração de 7 anos. O mesmo espaço de tempo, o mesmo período que a igreja ficará no céu após o arrebatamento. Então, quando a igreja ela é arrebatada, o que ela faz? Ela vai para um lugar chamado Tribunal de Cristo. O que é Tribunal de Cristo? É um lugar onde a igreja receberá as suas recompensas, o seu galardão pelas obras aqui na terra. Jesus falou de maneira muito clara. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E o galardão dos salvos, ele será entregue aonde? No tribunal de Cristo, após a igreja ser arrebatada. Detalhe,
Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. O juízo final, irmãos, ele é um evento que vai acontecer no final, depois do milênio. Vai ser o último evento antes de iniciar a eternidade. Juízo final. Né? Não confunda tribunal de Cristo com juízo final. Tribunal de Cristo, ele vai acontecer após o arrebatamento da igreja com os salvos. Juízo final, ele vai acontecer no finalzinho do milênio, depois do milênio, para os ímpios. No juízo final, só participará salvos. Ou melhor, no tribunal de Cristo, só participará salvos. No juízo final, só participará ímpio. No tribunal de Cristo, não é para julgar pecados, não é para julgar erros, não. Porque a igreja não mais estará condenada. A igreja foi arrebatada, já está com o corpo glorioso, transformado. É só para os salvos receber a recompensa pelas obras feitas aqui na terra. Isto é o tribunal de Cristo. Eu não vou entrar em mérito aqui acerca de coroas, porque há pessoas que entendem que coroa ali é literal, outros entendem que coroa não é literal. Coroa do tribunal de Cristo não é literal, mas é algo que fala de algum tipo de recompensa, porque coroa é para rei. Eu entendo ali que coroa do tribunal de Cristo não é literal, mas é uma posição que cada cristão vai receber no reino do Senhor, né, para reinar, principalmente no milênio. Né? Isso é uma questão para outro assunto, outro momento, mas a igreja vai estar lá, no tribunal de Cristo. Depois que a igreja for para o tribunal de Cristo, aliás, o tribunal de Cristo, cremos que será, não há clareza se será no céu ou não, mas pode ser nos ares também, pode ser em algum lugar para cima. Não vai ser aqui na terra, temos certeza disso. Depois que a igreja vai para o tribunal de Cristo, a igreja vai para um outro evento, chamado Bodas do Cordeiro. As Bodas do Cordeiro é um evento em que a igreja participará, uma grande festa no céu. Apocalipse 19 traz detalhes acerca das bodas do Cordeiro. Será um evento maravilhoso. Será um encontro da noiva com o noivo. Né? E ali será o grande casamento do noivo, Cristo, e da noiva, igreja. Bodas do Cordeiro. Um grande momento que a igreja espera ansiosamente participar daquele evento. Né? Então tudo isso vai acontecer no céu. Não se esqueça de que após o arrebatamento, dois principais eventos escatológicos a igreja participará, que é o tribunal de Cristo e é também as bodas do Cordeiro. Como eu estou falando aqui apenas uma introdução, não é aqui detalhes, eu estou apenas citando os irmãos na ordem cronológica de como vai acontecer esses eventos. Né? Então, esses 7 anos que a igreja, os salvos, vão estar no céu, né? 7 anos que a igreja vai estar no céu, será 7 anos em que a igreja participará desses dois eventos no céu, que é o tribunal de Cristo e também as bodas do Cordeiro. Né? E o que acontece na terra quando a igreja estará no céu? Quando a igreja sobe no arrebatamento, a terra entra num novo período, chamado Grande Tribulação. Né? Quem estuda, os irmãos que estão online aí, irmão Eliomar, irmão Itamar, o pastor Gleidson, os irmãos pastor Alex Mota, professor, os irmãos que estão online e sabem, de maneira muito clara, quem estuda dispensação bíblica sabe que hoje nós estamos na dispensação da graça. Também pode ser chamado dispensação da igreja ou do Espírito Santo. Esta é a 6ª dispensação. Né? Nas 70 semanas, essa dispensação ela acaba no arrebatamento da igreja. Só lembrando que são 7 dispensações na Bíblia Sagrada. A primeira dispensação ela é chamada de dispensação da inocência, que teve duração do nascimento, do nascimento até a queda de Adão.
período de inocência. A segunda dispensação é chamada dispensação da consciência humana. Por quê? Porque a partir do momento que Adão pecou, ele passou a ter consciência do seu pecado. Então a segunda dispensação da consciência, ela dura do pecado de Adão, da queda, né? E ela vai até Noé, chega até Noé, até o dilúvio. Essa segunda dispensação. A terceira dispensação, né, ela é chamada de dispensação do governo humano. Como assim governo humano? O homem passou a governar após o dilúvio. Então a terceira dispensação do governo humano, ela começa no dilúvio e termina na chamada de Abraão. Né? No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama o patriarca Abrão e lhe faz promessa. Então a terceira dispensação do governo humano, ela dura de Noé e vai até a chamada de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E a quarta dispensação, ela é chamada de dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. Patriarcal porque Deus chama um patriarca. Da promessa porque Deus lhe faz promessa. E a quarta dispensação patriarcal, ou da promessa, ela começa na chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e termina quando Deus entrega para Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai. Então, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos esses patriarcas passaram por essa dispensação chamada patriarcal, que é a quarta citada aqui. A quinta dispensação, ela é chamada de dispensação da lei mosaica. Então ela começa com Moisés recebendo as tábuas da lei e vai terminar, né, vai terminar a dispensação da lei, né, ela vai terminar ali quando Cristo nasce, ou quando Cristo morre, perdão. Quando Cristo morre. Quando Cristo morre, termina a dispensação da lei. Não no seu nascimento, mas na sua morte. Né? E a dispensação, a sexta dispensação, ela é chamada de dispensação da igreja, que começa com a morte de Cristo, né? Com a morte de Cristo, e vai terminar quando a igreja for arrebatada. Então nós temos o quê? Nós estamos inseridos na dispensação da graça, né? Período da graça, favor imerecido. Né? Quando a igreja for arrebatada, da graça, né? E aí para o tempo, a grande tribulação, ela é um período entre um período entre a semana de número 69, das 70, até a semana de número 70. Tem um espaço entre a semana 69 até a semana de número 70, que é a última semana. Né? E a última semana é a grande tribulação. Então, quando a igreja é arrebatada, né, parou no tempo. Não dá sequência à próxima dispensação, que é a dispensação milenar, né, que vai acontecer no milênio, que é a última. Ela não começa no arrebatamento da igreja, logo na sequência, colado com a dispensação da graça. Não. Ela tem um período de 7 anos entre a sexta e a sétima dispensação. E que período é esse? Que parada é essa entre uma dispensação e outra? É o espaço que tem da semana 69 a 70. Por quê, irmão? Porque todas as dispensações ela é citada e projetada por Deus, tomando como base Israel. Israel. Né? Então, na dispensação, por exemplo, milenar, né, Israel estará presente. Né? Só que a dispensação da graça, ela termina, né, no arrebatamento, e aí começa a grande tribulação. Quando termina a grande tribulação e Cristo vem com a igreja, ele vem para derrotar o anticristo e começar o reino milenal, que é o milênio, que é a última dispensação. Dispensação, na verdade, é um período de tempo que Deus tem a sua forma de trabalhar com o povo na terra. Então, voltando aqui, nós estamos falando sobre o arrebatamento, a igreja vai para o tribunal de Cristo, a igreja vai depois para as bodas do Cordeiro, 7 anos no céu. E enquanto a igreja está 7 anos no céu,
Acontecem vários eventos aqui na Terra durante o período da grande tribulação. E eu prefiro chamar o seguinte: a grande tribulação, ela vai durar 7 anos? Vai. Só que os 3 primeiros anos e meio é chamado de quê? A tribulação. E os últimos 3 anos e meio é chamado de quê? A grande tribulação, porque vai ser uma tribulação muito intensa. Muito intensa. Né? Então, observe bem. 7 anos de grande tribulação aqui na Terra após o arrebatamento da igreja. Então a igreja não passará pela grande tribulação, mas todos aqueles que não subir no arrebatamento, inclusive Israel, né, passará pela grande tribulação. Não se esqueça, irmãos, que eu estou aqui anunciando aquilo que eu creio, baseado na doutrina arminiana. Né? Eu estou aqui me baseando naquilo que eu creio, na área de escatologia, baseado na doutrina pregada na doutrina arminiana, pregada por Armínio. Né? É claro que talvez tenha alguém me assistindo que tem um ponto de vista calvinista, por exemplo. E o calvinista não acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não vou entrar nesse detalhe, o que a doutrina calvinista ensina, mas eu quero falar acerca do que a doutrina arminiana ensina. Então, os arminianos creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas. Aqueles que creem que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas. E aqueles que serão arrebatados, que creem, por exemplo, que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Esses são os chamados pós-tribulacionistas. Durante a grande tribulação, que a igreja não estará aqui, os 3 primeiros 3 anos e meio do começo dos 7 anos, durante 3 anos e meio haverá uma falsa paz, haverá manifestação do anticristo, que eu creio que o anticristo, ele é a besta do mar de Apocalipse 13, o falso profeta, ele é a besta da terra, também de Apocalipse 13, porque Apocalipse 13 faz menção de 2 bestas, a besta do mar, que será o anticristo, e a besta da terra, que será o falso profeta. Na verdade, é uma trindade satânica que vai operar na grande tribulação. Né? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, quando começa a grande tribulação, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, não me lembro se é o 1º ou o 2º, mas no capítulo 2, ele vai falar de maneira muito clara que surgirá, se manifestará o anticristo. Então o anticristo ele vai ter a sua manifestação de maneira muito clara, transparente, depois que a igreja for arrebatada. Isso não significa que antes da igreja ser arrebatada, o anticristo já não está. Ele já vai estar presente no mundo. Porém, ele vai se manifestar após a igreja ser arrebatada. E aí ele vai entrar em cena no início, vai haver, na verdade, uma falsa paz. O primeiro cavalo que sai do primeiro selo do 7 de Apocalipse 6, ali está o anticristo montado no cavalo, com autoridade para vencer, com a coroa na cabeça, né? E num cavalo branco que simboliza uma falsa paz. Ali não é Cristo não, tá, irmãos? Até porque quem abre os selos é Cristo, o Cordeiro. Se ele abre o selo, se é Cristo que está abrindo o selo, e o primeiro selo sai um cavalo branco, um cavaleiro sentado, coroa na cabeça e tal, não é Cristo, porque o próprio Cristo está abrindo o selo. Ali é um falso Cristo, é o anticristo. Né? Então ele sai ali porque ele vai trazer uma falsa paz no começo dos 7 anos. Né? Ele vai fazer uma aliança com Israel e com as nações no mundo todo. A aliança que ele vai fazer é uma aliança no mundo todo, para que o mundo todo possa apoiá-lo. Israel vai fazer essa aliança com ele. Não vou entrar em mérito aqui quem pode ser o anticristo, quem não pode ser, porque o meu objetivo aqui é trazer uma introdução apenas. Em outra live eu posso estar falando acerca disso. Né? Mas o anticristo ele fará uma aliança no início com o mundo todo. E principalmente com Israel. Só que na metade dos 3 anos e meio dessa aliança,
ele vai quebrar, Israel vai quebrar essa aliança, esse pacto. Por que Israel vai quebrar esse pacto? Né? Porque Israel vai descobrir e vai entender que ali não era o Cristo verdadeiro. Ali era um falso Cristo. Israel será enganado quando faziam aliança no começo da grande tribulação. Israel será enganado pensando ser o Cristo. Porque Israel espera o Cristo até hoje. Quando os profetas no Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando os profetas profetizaram que o Messias viria nascer, né, Israel ficou esperando. Só que quando Cristo veio e nasceu através de Maria, né, numa manjedoura, em Nazaré, eles não acreditaram, porque na esperança do povo de Israel, dos judeus, Cristo viria como se fosse um guerreiro, né, um homem de batalha, para livrá-los das mãos do Império Romano. Então, enquanto eles esperavam um salvador, talvez político, um homem que pudesse libertá-los do Império Romano, não foi assim. Então eles rejeitaram. E estão esperando até hoje. Por estar esperando até hoje, quando o anticristo surgir após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Israel vai fazer uma aliança pensando ser o Cristo verdadeiro. Só que com 3 anos e meio de aliança, ele vai descobrir que era de fato um Cristo falso e vai romper a aliança. Aí sim, aí haverá uma grande perseguição do anticristo contra Israel e contra todos que se opor ao seu governo. Isso vai acontecer na metade da grande tribulação, creio eu. Né? Quando Israel quebrar esse pacto e se tornar inimigo do anticristo, né? O anticristo vai, digamos assim, vai mostrar as suas garras e vai começar a perseguir Israel. E vai perseguir também as nações também que fizeram aliança com ele e quebraram a aliança juntamente com Israel. E nesse período haverá uma grande perseguição no mundo todo. E eu particularmente entendo, irmãos, né, que haverá aí na metade da grande tribulação para frente, que vai aparecer as 2 testemunhas. As 2 testemunhas, não sabemos quem é, né? Em outra oportunidade eu posso até comentar sobre isso, mas haverá pregação durante a grande tribulação das 2 testemunhas e também dos 144 mil judeus separados para isso. Pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Evangelho do reino durante a grande tribulação. E essas 2 testemunhas serão mortas em praça pública após cumprir a sua missão de pregar o evangelho. Elas serão mortas pelo anticristo, mas ressuscitarão e subirão para estar com o Senhor. Né? Haverá também haverá um outro evento também na grande tribulação, que será a marca da besta. A besta ela vai, de fato, ser o anticristo, besta do mal, o anticristo, besta da terra, o falso profeta, e o anticristo ele vai ter a marca da besta, Apocalipse 13 vai descrever, né? E aí ele vai impor isso sobre as nações. Quem não tiver a sua marca não vai poder comprar, não vai poder vender, mas quem tiver a sua marca já estará selando a sua condenação para sempre. Então todos esses acontecimentos acontecerão durante a grande tribulação. O capítulo 12 de Apocalipse vai descrever o dragão perseguindo a mulher gestante a ponto de dar à luz. Ali vai ser Israel sendo perseguido pelo anticristo, depois da metade da grande tribulação. E aí o que vai acontecer? Quando completar 7 anos, de grande tribulação, também vai completar 7 anos que a igreja estará no céu. E aí Cristo virá com a igreja no finalzinho dos 7 anos da grande tribulação. E desta feita, ele virá com a igreja. A igreja que foi arrebatada com ele, para encontrar com ele nos ares, né, ela volta agora com Cristo, glorificado, com corpo de glória,
com um corpo imortal, né? Um corpo celestial. E aí Cristo vem. Cristo vem no finalzinho da grande tribulação, ele vai descer no Monte das Oliveiras. Ele vai, aí nessa ocasião, o que vai acontecer? O anticristo, ele vai reunir todos os seus aliados e vai convidar todo mundo para ir para lá. Vamos lá guerrear contra o Cristo. Vai todo mundo para lá, o exército do anticristo. Vai todo mundo para lá, onde Cristo vai descer com a sua igreja. Ele vai tentar matar Cristo, só que não vai ter luta, porque Cristo o matará com o sopro de sua boca. Haverá muitas mortes. Apocalipse fala que as ruas ficarão cheias de sangues. As nações que guerrearam contra Cristo, muitas delas vão morrer, muita gente. Né? E aí, morrendo o anticristo, morrendo o falso profeta, acaba a grande tribulação. Porque Jesus ali, ele vai salvar Israel da perseguição. Israel vai receber o escape por Jesus das mãos do anticristo. E quando acabar a grande tribulação, Cristo vai estar com a igreja ali, no seu retorno glorioso, Israel estará ali também do lado dele. Porém, haverá, antes do milênio, um evento chamado julgamento das nações. O que é julgamento das nações? Aí, quando acabar a grande tribulação, Cristo vai fazer um grande julgamento, vai julgar as nações, vai colocar bodes à esquerda, vai colocar ovelhas à direita, né? E vai ter um grande julgamento. Que julgamento é esse? Que nações são essas? Quem é bode? Quem é ovelha? Quando acabar a grande tribulação, ele vai colocar à esquerda como bode as nações que apoiaram o anticristo e perseguiram Israel durante a grande tribulação. Quem foi inimigo de Israel e aliado do anticristo vai ser chamado de bode naquele julgamento, vai ficar à esquerda. E as nações que ajudaram Israel a fugir do anticristo e não fizeram aliança com o anticristo, essas nações serão chamadas de ovelhas e ficarão à direita de Cristo naquele julgamento. E qual será o conteúdo do julgamento? As nações serão julgadas de acordo com o tratamento que deram para Israel durante a grande tribulação, em que o anticristo ele perseguiu Israel. Aí ele vai dizer para as pessoas que ajudaram Israel, as nações, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo para vós. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e foste me visitar, né? Tive sem lugar para ficar e vocês me hospedaram, tive doente e foste me ver. Ele vai dizer isso para essas nações entrar no reino, né? Aí alguém vai perguntar: mas quando foi que nós fizemos isso? Quando te demos comida, bebida, te ajudamos? Aí Cristo vai dizer assim: qualquer que faz o bem a um dos meus pequeninos faz a mim. Ele vai estar dizendo assim para aquelas nações, dizendo: vocês fizeram o bem para Israel, fizeram a mim. Então, entra no meu reino, possua o meu reino, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Que reino é esse? É o milênio. Ele vai convidar as nações ovelhas para entrar no milênio. Só que ele vai olhar para o lado esquerdo e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive preso e não fosse me visitar. Alguém vai dizer: quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Aí Jesus vai dizer: qualquer que não faz o bem a um dos meus pequeninos, faz a mim. Ou seja, vocês não fizeram o bem para Israel, fizeram mal, vocês fizeram mal para mim, não foi para Israel, não, foi para mim. Entenda uma coisa, irmãos: quem ajuda alguém está contribuindo com Deus. Quem deixa de ajudar alguém está deixando de fazer algo para Deus. Porque ajuda é para Deus. Você ajuda alguém, mas Deus recompensa. Então acaba aqui o julgamento das nações. Ponto. Só mais alguns minutos para concluir, porque as nações vão entrar no milênio. Quem vai entrar no milênio? Né? Primeiro, Israel vai entrar no milênio.
E o que é o milênio? O milênio vai ser 1000 anos literal de reinado teocrático de Cristo aqui na terra. Ele vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, de Jerusalém, pessoalmente. Ele vai reinar 1000 anos. Este é o milênio que a Bíblia fala, de Apocalipse 20. E quem vai ser os participantes do milênio? Primeiro, Israel. Segundo, as nações que apoiaram Israel durante a grande tribulação e que não fizeram aliança com o anticristo. Essas nações vão entrar no milênio. Aí você me pergunta, pastor, e a igreja? A igreja também participará do milênio, mas não com corpo natural como essas nações. Porque a igreja já vai estar com o corpo glorificado. Corpo glorificado. Então a igreja, ela não vai morar nessa terra, nessas casas que as pessoas moram hoje e que haverá no milênio também, não. Né? A igreja vai ter um lugar específico. A igreja vai estar num corpo diferenciado das demais nações. A igreja, enquanto as pessoas no milênio vão estar com corpo natural, sujeito à morte, sujeito à enfermidade, a igreja vai estar num corpo imortal, que recebeu no arrebatamento. Aí você pergunta, pastor, aonde a igreja vai estar no milênio? Segundo alguns teólogos, a Nova Jerusalém, ela vai pairar sobre a Jerusalém terrestre. A Jerusalém celestial, ela será a morada da igreja durante a grande tribulação, durante o milênio. Durante o milênio, a igreja vai morar na Nova Jerusalém, né? E as pessoas demais vão morar aqui na terra. E a igreja vai ter acesso a essa terra quando quiser, até porque vai estar no corpo glorificado. É questão de pouco tempo para estar aqui. Né? E como será o milênio? Antes de começar o milênio, haverá uma restauração geral do milênio. Haverá também um prolongamento de vida. As pessoas não vão morrer novos como morre hoje, porque Isaías profetiza dizendo que o jovem com 100 anos, se morrer alguém com 100 anos, vai morrer jovem. Os animais ficarão mansos durante o milênio. Por quê? Porque durante o milênio, né, haverá até uma mudança no reino animal. O leão comerá palha com o boi. A criança vai brincar na toca da cobra e não vai acontecer nada. Né? Uma série de coisas vai acontecer no milênio, porque o milênio vai estar a terra, que hoje está debaixo de uma grande maldição, ela vai ser restaurada. Vai haver uma restauração na terra. Uma restauração. Uma mudança total para a bênção. A terra vai produzir mais, vai se plantar e vai se colher em abundância. Até onde não se planta hoje, a terra vai ser fértil. Então haverá muitas bênçãos durante o milênio. Né? O milênio vai ser 1000 anos literal. No finalzinho do milênio, Satanás será solto. E Satanás sendo solto, o que vai acontecer? Né? Ele será solto para tentar os habitantes da terra. As pessoas que não tiveram a oportunidade de ser provados e tal, né? Ele vai ser solto. Por quê? Porque no comecinho do milênio, Satanás será solto, será preso, perdão. Satanás será preso durante os 1000 anos do milênio. Quando começa o milênio, Satanás será preso. Mas no finalzinho do milênio, ele será solto. Ele será solto. Né? Então, eu particularmente entendo que Satanás hoje ele está solto. Ele está solto. Mas aí, quando Cristo arrebatar a igreja e voltar com a igreja para instaurar o milênio, aí sim Satanás será preso. Tem gente que prega dizendo que Satanás, na ressurreição de Jesus, Jesus prendeu Satanás. Eu vi um certo pregador uma vez pregando, dizendo que Jesus, quando morreu, desceu no inferno, pegou a chave do diabo, botou o diabo debaixo dos seus pés e disse: todo poder me dá no céu e na terra, e prendeu Satanás. Mas eu não creio assim. Eu creio que, assim, primeiro, o diabo não tem a chave do inferno. Apocalipse fala em uma das 7 igrejas que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então a chave está com Jesus. Segundo, o diabo não fez festa quando Jesus morreu. Tem gente que prega que o diabo, quando Jesus morreu, juntou todos os demônios e fez festa no inferno. Porque tinha derrotado Jesus.
Primeiro, irmãos, primeiro detalhe, o diabo não queria matar Jesus. Não queria. O diabo queria fazer Jesus pecar. Por quê? Porque a morte de Jesus foi derrota para o diabo. Foi derrota para o diabo. O diabo não queria matar. Desde que Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos de idade, o diabo começou a fazer de tudo para fazer ele pecar. Usando os fariseus, usando os falsos religiosos da época. O próprio Satanás no monte, ali em que Jesus estava jejuando, né? No momento em que ele estava sendo açoitado, sofrendo na crucificação, tentaram fazer de tudo para ele pecar, mas ele não pecou. Então, quando Jesus, ele morre na cruz, na sexta-feira, 3 horas da tarde, ele abre os braços, né? Ou melhor, com os braços abertos, ele fala a última palavra que ele fala: Pai, está consumado. Está findada a minha missão, eu cumpri. Naquele momento ali, irmãos, naquele momento ali, Jesus cumpriu a sua missão. E o diabo foi derrotado. E a derrota do diabo, ela se concretizou também na sua ressurreição também. Então o diabo, ele será solto. Dará algumas pessoas durante o milênio, não a igreja, tá, irmãos? A igreja não será tentada também pelo diabo durante o milênio. Por quê? Porque a partir do momento que a igreja é arrebatada e ela passa ali a ter um corpo glorioso, de glória, ela passa ali a ter um corpo transformado, ela não está sujeita mais ao pecado. Não está sujeito mais ao pecado. O estado dela de santidade agora é um só. Seremos perfeitos como ele é. Então, a partir do momento que a igreja recebe um corpo transformado, não estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz que